O CEO milionário precisa de uma data para o casamento de seu ex. Ele escolhe uma garota aleatória e não consegue parar de encará-la. Sinto muito, senhorita, mas sem convite, não posso deixar você dentro. Emily congelou no lugar, as mãos ainda na alça de sua modesta bolsa bege. Suas bochechas queimaram sob o olhar afiado do porteiro em um terno preto, cujo braço estendido a impedia de dar mais um passo no salão de baile do Grand Hotel. Atrás dele, as luzes douradas quentes, as risadas suaves e as flautas de champanhe brilhantes pareciam um mundo muito fora de alcance. Juro que me disseram que essa era a data certa, ela disse rapidamente. Era para ser o casamento do meu amigo. O nome dela é que eu entendo, disse o porteiro já olhando para ela, mas estamos trabalhando em uma lista. Se o seu nome não está nele, não se trata do nome. Ela deixou escapar. Eu acho que acabei de misturar a data. Eu pensei que era no próximo fim de semana. Isso explicaria a confusão, ele respondeu, tentando ser educado, mas claramente apontando para ela se afastar. Você precisará voltar quando o evento para o qual foi convidado estiver realmente acontecendo. Emily suspirou e começou a ficar mortificada. Então, atrás deles, uma voz profunda cortou o constrangimento como uma lâmina. Ela está comigo. O porteiro girou por aí. Emily piscou de surpresa. De pé, a alguns metros de distância, havia um homem alto em um terno marinho acentuado, colarinho aberto, sem gravata, cabelos perfeitamente despenteados. Seus olhos, cinzentos, legais e legíveis, estavam focados não no porteiro, mas diretamente nela. E, sinto muito? O porteiro perguntou. Jake Bennett, CEO da Billionaire, deu um passo à frente. Ele ajustou o manguito da jaqueta e depois olhou para Emily, então de volta ao homem. Ela é minha data. Os olhos de Emily se arregalaram. O quê? Jake entrou ao lado dela e se inclinou apenas o suficiente para ouvi-lo sussurrar. Finja ser o meu encontro. Vou explicar mais tarde. Emily olhou para ele. Seu cérebro se mexeu para recuperar o atraso. Diga não, ela pensou. Isso é loucura, mas o calor dos olha para trás, a multidão crescente e o puro absurdo do momento pressionou suas costelas como um desafio. Ok, ela sussurrou de volta. Jake virou-se para o porteiro com um aceno de cabeça. Estamos entrando. O homem hesitou e depois se afastou. Claro, senhor. Bennett. Desculpas. Emily não teve tempo de perguntar quem ele era. A mão de Jake tocou as costas pequenas, gentilmente, mas firmemente, e guiou-a para a frente. Eles caminharam juntos pelas enormes portas aparadas de ouro, entrando no salão de recepção. Assim como um quarteto de violino começou outra música dentro. Os hóspedes se viraram para olhar. Emily podia sentir os olhos cair nela como flocos de neve. Cool, tranquilo, acumulado. Ela não estava usando designer, que seus sapatos estavam arranhados no calcanhar. Ela tinha um pacote embrulhado em papel ainda agarrado sob um braço, um presente que havia trazido para o casamento de outra pessoa. Você é sempre tão, impulsivo, ela murmurou. Jake riu, baixo e suave. Somente quando estou encurralado. Você realmente acabou de adotar um encontro? Eu salvei um convidado do constrangimento. Ele respondeu. E eu de entrar aqui sozinho. Emily arriscou um olhar para ele. Ele não parecia confuso. Se alguma coisa, ele parecia completamente no controle. Você realmente deveria estar aqui. Muito. Meu ex está se casando. Esta é a grande noite dela. Ah, Emily disse, depois piscou. Mas seu ex? Longa história. E agora eu sou o seu encontro falso. Ele olhou para ela. A menos que você prefira voltar para fora e terminar seu argumento com segurança. Ela pressionou os lábios juntos. Não. Vamos com a data falsa. Lidere o caminho, estranho. Eles se moveram pelo salão de baile, indo em direção à área central de estar. A presença de Jake parecia separar a multidão com facilidade. As pessoas sorriram, assentiram. Emily sentiu que estava flutuando em uma cena de cinema. Era surreal, estranho, e se ela estava sendo honesta, um pouco emocionante. Ela deveria estar realizando um evento de livraria amanhã. Em vez disso, ela havia acabado de atingir os braços de um homem que parecia pertencer a uma capa de revista. A propósito, ele disse, orientando, a em direção a um par de cadeiras vazias. Qual é o seu nome?
Emily, ela respondeu. Prazer em conhecer-lo, Emily. Eu sou Jake. Eu imaginei, ela disse secamente. Você se parece com alguém que não precisa de name tags. Ele sorriu, e pela primeira vez naquela noite, ela também. No momento em que encontraram um canto tranquilo perto do arco floral no extremo do salão, Emily exalou como se estivesse prendendo a respiração desde o tanque de copos e zumbido macio de corda os cercavam, mas tudo parecia distante. Seu foco estava no homem ao lado dela. Então ela disse, ajustando a alça do vestido. Acho que estamos namorando falsos agora. Jake olhou para ela, divertido. Parece assim. Estamos voando? Ou vamos, você sabe, nos comprometer com a ilusão? Ele se virou totalmente para ela, mãos nos bolsos dele. Bom ponto. Vamos esclarecer nossa história. Como nos encontramos? Human. Emily bateu o dedo no queixo, pensando. A livraria. Eu estava na sessão de poesia. Você derrubou uma pilha de biografias tentando alcançar algo. Jake sorriu. Isso soa mais como algo que você faria. Multar. Eu bata sobre a pilha. Você se ofereceu para ajudar a buscar. Loss. Começamos a conversar e você pensou que eu era charmoso e misterioso. Emily revirou os olhos. Você me pediu café porque eu parecia alguém que sabia a diferença entre Miles Davis e John Coltrane. Jake riu. Fãs de jazz. Eu gosto disso. Ele estendeu a mão com uma formalidade simulada. Jake Bennett, CEO, entusiasta do jazz, herói do corredor de poesia. Ela sacudiu, sorrindo. Emily Hart, nerd freelancer de livros e atual crasher de casamento acidental. Eles deixaram ir, mas não antes que ele lhe desse os dedos o menor aperto. Ela sentiu isso até a espinha. Enquanto eles se moviam lentamente em direção à mesa de refresco, Jake perguntou casualmente. Então, o que você realmente estava fazendo aqui antes de eu sequestrar sua noite? Emily hesitou e depois deu de ombros. Longa história, versão curta. Eu pensei que o casamento do meu amigo era hoje. Misturei as datas. Chegou cedo. Ficou envergonhado. Estava prestes a ser jogado fora quando você parecia uma alucinação muito bem vestida. Jake deu uma risada suave. E em vez de correr, você ficou. Só porque eu não sabia quem você era. Ele levantou uma sobrancelha. Quero dizer, eu vi seu nome em manchetes, ela esclareceu. Mas você não parecia o tipo de cara que fingia ter um encontro apenas para evitar perguntas estranhas. Bem, ele disse, pegando 2 copos de champanhe e entregando. Eu me surpreendi. Eles apertaram óculos. O momento foi estranhamente confortável para estranhos. O ar entre eles não parecia forçado, apenas um pouco inesperado. Emily tomou um gole, seus olhos examinando a sala. Então este é o casamento do seu ex. Bravo movimento aparecendo. A mandíbula de Jake se flexionou um pouco, mas ele não se encolheu. Eu não vim para o drama, apenas fechamento. Ela olhou para ele mais de perto agora. Por todo o polimento e equilíbrio, havia algo cansado em seus olhos, algo que não combinava com a imagem. Bem, ela disse gentilmente, você tem um encontro bastante convincente. Agora posso deixar os gestos com ciúmes em menos de 10 minutos. Jake sorriu. Era pequeno, quieto, mas real. Você já tem. Eles ficaram lado a lado, bebendo champanhe no canto do conto de fadas de outra pessoa. Emily não pôde deixar de pensar hoje à noite pela primeira vez. Ela não era invisível. Ela não era a prima esquecida ou o estranho estranho. Por algumas horas, ela era alguém que vale a pena perceber. E Jake não conseguia parar de notá-la. O salão de baile zumbiu com música e risos à medida que mais convidados entravam. Lustres de cristal brilhavam acima deles, lançando brilho de ouro no chão de mármore polido. Os garçons em uniformes pretos crocantes se moviam como sombras, suas bandejas prateadas pontilhadas com flautas de champanhe e hors d'oeuvres. O ar era rico em perfume, o zumbido macio de um quarteto de cordas e cuidadosamente ensaiou. Mas no momento em que Jake e Emily entraram totalmente na luz do corredor principal, o ar mudou. Foi instantâneo, uma mudança quase imperceptível de energia que varreu a sala como um vento agudo. As conversas vacilaram e as cabeças se transformaram, primeiro por curiosidade, depois surpresa, depois em algo completamente diferente. As taças de champanhe pararam no ar. Sorrisos endurecidos. A temperatura não caiu,
mas parecia que fez. E então, da mesa da cabeça, uma voz cortou o silêncio como um fragmento de vidro. O que ela está fazendo aqui? O tom era nítido, inconfundivelmente familiar, e congelou Emily onde ela estava. Sua coluna rígida não foi dita, mas pendurou no ar como a fumaça. Ela se virou devagar. Lauren. Lá ela estava de renda branca, seu véu empurrado para trás, a boca se separou levemente de horror, confusão e algo perigosamente próximo da raiva. A imagem nupcial perfeita amassada no piscar de olhos. Jake não se encolheu. Ele olhou diretamente para Lauren, sua voz calma e nivelada. Ela é minha data. Uma segunda onda passou pela multidão. Murmura desta vez baixa, cruel, mais honesta do que educada. Essa é Emily Hart, certo? Uma mulher sussurrou atrás de uma mão enluvada. O primo de ninguém fala. Eu ouvi o pai dela, perdia tudo. Ela sempre parecia fora do lugar, disse outro. Aquele que abandonou a faculdade de medicina. Ela está batendo. Não. Jake Bennett a trouxe. Emily ouviu cada palavra. Eles nem tentaram esconder isso. As orelhas dela tocaram com ele. Cada frase um lembrete de tudo o que ela havia lutado tanto de superar. O calor subiu em seu rosto, mas sua postura ficou na posição vertical. Ela chegou longe demais para deixá-los vê-la encolher. Jake se inclinou para perto do ouvido, com a voz baixa, mas estável. Você está bem? Ela assentiu, a mandíbula trancada com força. Eu passei pior. Mas ele não perdeu a maneira como suas mãos se enrolavam um pouco, as unhas mordendo a palma da mão. Antes que ele pudesse dizer mais, Lauren desceu da mesa da cabeça. Seu sorriso apertado e artificial. Ela parou pouco deles, seus olhos jogando entre Jake e Emily, como se ela não pudesse decidir quem enfrentar primeiro. Jake, ela disse docemente. Muito doce. Posso pedir emprestado por um segundo? Jake olhou para Emily como se pedisse permissão. Ela assentiu uma vez. Eu estarei bem aqui. Ele seguiu Lauren até um canto tranquilo, perto da imponente exibição de bolo, perto o suficiente para Emily ainda ver. Lush, mas longe o suficiente para a privacidade. Ela os observou ir, sua expressão cuidadosamente neutra, mesmo quando seu peito doía. Lauren virou o segundo em que estavam sem ouvido. Eu não achei que você realmente mostrasse. Jake não disse nada. Eu pensei que talvez uma parte de você ainda. Sua voz suavizou. Ainda perdi o que tínhamos. A expressão de Jake não vacilou. Essa parte morreu no dia em que você tratou alguém como ela, como invisível. Lauren piscou, jogado. Do que você sempre falou, como a família era tudo. Mas você os deixou derrubá-la. Você os deixa chamá-los de nomes, a ignoram, exclui, e você não disse nada. Ela sempre foi tão diferente. Jake a cortou. Isso não é uma falha. Essa é a força dela. O rosto de Lauren corou, mas ela manteve a voz baixa. Você está fazendo uma cena. Jake balançou a cabeça. Não, Lauren. Você fez esta cena. Você simplesmente não esperava que ela aparecesse com alguém que vê seu valor. Ele não esperou por uma resposta. Ele se virou e voltou direto para Emily, seus passos propositados. Quando ele a alcançou, ele envolveu um braço em volta da cintura dela, não gentilmente, mas com certeza, público, inegável. Então, alto o suficiente para Lauren e metade da sala ouvir, ele disse: Esta é a mulher que eu quero ao meu lado agora. Emily olhou para ele assustada, mas Jake não estava mais fingindo. Seus olhos macios mais ferozes disseram tudo. Lauren ficou congelada, os lábios se separaram, nenhuma palavra chegando desta vez. Jake não olhou para trás. Ele liderou Emily pelo mar de murmúrios e olhares, através do barulho de uma sala que uma vez tentou definir lá. E pela primeira vez, Emily não estava andando atrás da história de mais ninguém. Ela estava escrevendo a sua. A recepção rugiu atrás deles. Risos, óculos criticados, o violinista mudando para um ritmo mais animado. Mas Emily mal notou. Seus calcanhares clicaram suavemente contra o pátio de pedra do lado de fora enquanto ela entrou no ar da noite, respirando fundo. Jake a seguiu, afrouxando o botão superior da camisa dele. Emily, espere. Ela parou perto da grade com vista para o oceano. O luar pintou estrias de prata na água. Seus ombros se levantaram e caíram uma vez, novamente, como se estivessem tentando acertar a tempestade dentro dela.
Jake se aproximou. Fale comigo. Ela não olhou para ele imediatamente. Seus olhos estavam fixos nas ondas batendo abaixo. Eu nem fui convidado, ela disse calmamente. Jake franziu a testa. O quê? Emily se virou. A voz dela não tremia, mas carregava o tipo de vantagem cansada que veio de feridas que nunca curaram a limpeza. Eu não deveria estar aqui esta noite. Não recebi um convite. Sem chamada, sem mensagem. Minha mãe acabou de me pedir para deixar um presente para a noiva. Isso foi tudo. Ela soltou uma risada sem humor. Um presente para um casamento em que não era bem-vindo. A expressão de Jake se apertou. Por quê? Emily desviou o olhar. Porque não faço parte da família real. Isso é o que eles costumavam dizer. Meu pai perdeu tudo em um colapso da empresa quando eu tinha 12 anos. O divórcio se seguiu. Minha mãe me criou sozinha. Nenhum clube de campo, sem viagens anuais de esqui. Só eu, ela e Bills. Jake ficou em silêncio, ouvindo. Eles nunca me deixaram esquecer, ela continuou. Lauren sempre foi a garota de ouro, a que com as notas perfeitas, cabelos perfeitos, tudo perfeito. Eu era apenas o primo bagunçado, quieto, pobre e esquecível, em reuniões de família. Eu era a cadeira extra que eles tiveram que se arrastar, o convite de simpatia. Ela olhou para ele agora. Eventualmente, eles pararam de me convidar completamente. A mandíbula de Jake cerrou. Isso é cruel. Emily deu de ombros. É apenas vida. Ele se aproximou, colocando gentilmente o copo na mesa próxima. Não, isso não é apenas a vida. É assim que as pessoas justificam o tratamento de outras pessoas como se fossem menos. Ela encontrou os olhos dele. Você viu como eles se olhavam esta noite, como se eu fosse uma mancha em sua toalha de mesa perfeita. Jake não discutiu. Ele não podia. Ela estava certa. Ele sentiu os olhares, os sussurros, o julgamento que se infiltrava da sala como perfume. Mas ele também viu outra coisa. Você não se encolheu, ele disse. Não uma vez. Você ficou lá como você pertencia. Porque você faz. Emily engoliu com força, de repente, sem saber o que fazer com a maneira como sua voz se suavizou ao seu redor. Jake respirou. Talvez eles não vejam o seu valor, mas eu venho. Ela congelou. Você poderia ter se afastado. Você poderia ter escondido, mas, em vez disso, ficou. Você ficou ao meu lado. Você segurou sua cabeça na frente de pessoas que nunca lhe deram um assento à mesa deles. Sua voz caiu, sincera e baixa. Isso exige mais força do que qualquer um naquele salão já mostrou. Emily piscou rapidamente, tentando limpar a picada em seus olhos. Por que isso significa tanto, vindo de você? Jake olhou para ela, sem piscando. Porque eu sei como é estar cercado por pessoas que aplaudem quando você consegue, mas desaparece quando cai. Eu morava em salas cheias de aplausos e me senti completamente sozinho. E esta noite eu não estava. Um silêncio se estendeu entre eles, quieto, espesso, com algo não dito. Emily se aproximou, sua voz mais suave. Você não é como eu pensei. A boca de Jake se curvou em algo entre um sorriso e um sorriso. Nem você. Ela inclinou a cabeça. Então, e agora, senhor? C-E-O. Jake estendeu a mão lentamente. Agora voltamos para dentro. Como iguais, Emily hesitou. Então deslizou os dedos nos dele. Quente, firme. Eles voltaram para a luz, não fingindo mais. E desta vez não se tratava de deixar alguém com ciúmes. Era sobre ficar ao lado de alguém que finalmente a viu. O salão de baile brilhava com risadas e os copos tocantes quando torradas foram criados. Pela terceira vez naquela noite, Emily sentou-se em silêncio ao lado de Jake, as mãos dobradas em seu colo, seu sorriso educado, mas distante. Do outro lado da mesa, o escrutínio afiou. Você sabe, uma mulher em um vestido cravejado de pérolas disse de repente, inclinando-se para a frente com seu copo de vinho inclinado. É 12, na verdade, até onde algumas garotas vão ser notadas. Emily olhou para cima, assustada. O sorriso da mulher não alcançou seus olhos. Quero dizer, encontrando um namorado bilionário bem a tempo do casamento de seu primo. Esse é um campo da Netflix e eu já ouvi um. Algumas risadas suaves tremeram de outros convidados. Outra voz se juntou, mais baixa, mais cruel. Ela sempre sabia como escolher seus momentos, sempre assistindo, sempre esperando sua chance. A garganta de Emily se apertou. Ela olhou para Jake,
sem saber se deveria responder ou simplesmente deixar a mesa completamente. Antes que ela pudesse decidir, Jake ficou. O raspamento de sua cadeira ecoou do outro lado da mesa. A música continuou tocando, mas a atenção da sala mudou silenciosamente. Jake colocou uma mão suavemente no ombro de Emily, a outra descansando na parte de trás da cadeira, e sua voz estava baixa, calma, mas carregava como trovão. Cuidado com o que você diz, ele disse, olhando diretamente para a mulher em pérolas. Você está insultando a mulher que eu amo. A mesa caiu em silêncio. O coração de Emily bateu no peito. Foi fingir, não foi? Mas Jake não piscou, não vacilou. As palavras pendiam entre eles, pesadas e elétricas. Ninguém ousou falar. Até os servidores diminuíram a velocidade quando passavam. Jake se inclinou um pouco mais perto, e embora não estivesse mais falando com ninguém em particular, sua voz era para Emily sozinha. Ela é a única coisa honesta que eu já vi em toda a sala. Ele se endireitou e se afastou da mesa. Emily seguiu, suas pernas um pouco instáveis. Lá fora, sob as cordas das luzes decorando o pátio, ela o alcançou. Jake, ela disse, sua voz apertada. Você não teve que fazer isso. Sim, eu fiz. Não, você não fez, ela estalou. Estou acostumado a isso. Os sussurros, a aparência. Isso não é novo. Jake se virou para encará-la, mandíbula cerrada. E esse é exatamente o problema. Emily cruzou os braços. Você não pode simplesmente me proteger assim. Isso me faz sentir fraco, como se eu precisasse de salvar. Ele se aproximou. Eu não fiz isso para salvá-lo. Eu fiz isso porque você merecia alguém que não se sentaria em silêncio enquanto outros tentam derrubá-lo. Emily olhou para ele, o peito cheio um pouco, mais macio. Mas você disse isso em voz alta, na frente de todos. Os olhos de Jake encontraram os dela. Talvez não fosse uma mentira. Ela congelou. Antes que ela pudesse responder, outra figura se aproximou de Lauren. Seus olhos brilhavam, não de alegria, mas algo que fazia arrependimento. Jake, ela disse, quase sem fôlego. Eu estava errado. Jake não disse nada. Eu deixei as pessoas me convencer de nós. Lauren continuou. Deixei orgulho e imagem atrapalharem. Talvez não seja tarde demais. Jake olhou para ela por um longo momento, sem raiva, apenas ainda. Não é tarde demais para você ser melhor, ele disse suavemente, mas é tarde demais para eu voltar. Lauren piscou, picada. Jake se virou. Sem outra palavra, ele voltou para Emily, que não havia se mudado. Ele pegou a mão dela sem hesitar desta vez, e quando os olhos se encontraram não havia mais fingindo. A sala atrás deles embaçada. Apenas uma verdade permaneceu entre eles agora. Eles não estavam mais agindo. O ar noturno estava nítido, amarrado com o cheiro de sal do oceano e a gardênia florescendo. As risadas do salão de baile atrás deles desapareceram quando Jake e Emily caminhavam ainda mais pelo caminho de pedra, enrolando pelos jardins iluminados pela lua do resort. Nenhum deles falou a princípio. Seus passos ecoaram suavemente no caminho. Os calcanhares de Emily clicaram no tempo com o farfalhar de folhas de palmeira acima. A jaqueta de Jake estava envolvida sobre seus ombros agora, sua gravata soltou as mãos nos bolsos. Emily finalmente quebrou o silêncio. Você sempre corre de casamentos como este? Jake deu uma risada suave. Somente aqueles em que a noiva costumava dormir no meu peito. Emily olhou para ele. Isso é estranhamente poético. Jake suspirou. Estamos juntos por 3 anos. Eu pensei que ela era a única. Mas eu não era o único para ela. Na verdade. Por que não? Ele parou, depois olhou para o céu. Porque ela não amava quem eu era. Apenas a ideia de mim. O CEO, o terno limpo, a revista Capas. Dei a ela a versão de mim que todos aplaudiram. Perfeição. E funcionou. Até que não. Emily deu mais alguns passos em silêncio, depois gentilmente. Então, o que você aprendeu com isso? Jake olhou para ela. Essa perfeição é exaustiva, essa verdade é confusa, e isso às vezes, confuso, é o que é real. Ela parou de andar, ele parou ao lado dela. O caminho havia se aberto em um pátio tranquilo, iluminado apenas por algumas lanternas baixas penduradas entre as árvores e lançando círculos dourados na calçada. Emily se virou para encará-lo. Então,
O que você vê em alguém como eu? Jake não hesitou. Você é real, você não se importa com manchetes ou dinheiro, ou que tipo de terno eu uso. Você não tentou impressionar ninguém hoje à noite, mesmo quando eles tentaram humilhá-lo. Sua voz caiu. Você me faz desejar que isso fosse real, e isso me assusta. A respiração de Emily foi presa. Jake se aproximou, sua mão ainda nos bolsos. Você colidiu com a minha noite como uma tempestade, sem planejamento, sem agenda. E de alguma forma, pela primeira vez em anos, senti que podia respirar em torno de alguém. Ele finalmente deixou suas mãos cair, uma delas roçando suavemente o braço dela apenas o suficiente para pedir permissão. Emily não se afastou. Estou com medo também, ela disse calmamente. Mas por um momento, hoje à noite, não me senti pequeno ou menos. Eu me senti visto. Jake inclinou a cabeça, os olhos trancados nos dela. Isso porque você é. Ela deu um passo mais perto. Ele pegou o último e, sob o brilho macio âmbar das luzes penduradas, Jake se inclinou lentamente, com cuidado e a beijou. Não foi dramático, não era cinematográfico, era real, quente, firme, cheio de tudo o que eles não disseram a noite toda. Os dedos de Emily se curvaram em torno das lapelas de sua jaqueta aberta, enquanto ela o beijava de volta. Sua mão se acalmou na cintura dela, aterrando os dois. Quando eles finalmente se separaram, ela não deu um passo atrás. Jake olhou para ela, voz mal acima de um sussurro. Ainda acha que você é apenas a garota errada no casamento errado? Emily sorriu. Brad, sem fôlego. Não. Acho que estava exatamente onde deveria estar. Eles ficaram ali por um longo momento, balançando um pouco no silêncio enquanto o resto do mundo girava em algum lugar distante. Emily pegou a bolsa durante a noite com mãos trêmulas. Suas costas viraram-se para a luz suave da manhã derramando através das cortinas do hotel. Os motos de poeira flutuaram no feixe dourado, gentil e sem rumo, então, diferentemente da tempestade, girando dentro dela. O silêncio da suíte estava ensurdecedor agora. O riso da noite passada, a dança lenta, o beijo sob as lanternas, tudo parecia muito frágil à luz do dia, como um sonho se desenrolando a cada segundo. Ela se moveu lentamente, deliberadamente, dobrando a jaqueta de Jake, suavizando as mangas, pressionando-a como um adeus. Ela deitou do outro lado da cama e ficou lá por mais um momento, deixando seus dedos permanecer no tecido. Seu perfume ainda se agarrava a ele, limpo, quente, levemente como cedro e algo mais pessoal que ela não havia nomeado. Então ela pegou a bolsa, escorregou em seus apartamentos e saiu silenciosamente pela porta. No corredor, a elegância polida do hotel se sentiu de repente impessoal. Ela pressionou o botão do elevador e olhou para seu reflexo no brilho dourado das portas. Seu rabo de cavalo estava uma bagunça, seu rosto nu, os olhos cansados, não por falta de sono, mas de tentar demais não esperar. Ela parecia uma garota que cometeu um erro, uma garota que se deixou acreditar apenas por uma noite que poderia pertencer ao mundo de outra pessoa. Atrás dela, uma voz familiar cortou a corrida tranquila. Emily se encolheu. Ela se virou para encontrar Jake em pé no extremo do corredor. Ele não se parecia com o CEO polido da noite passada, vestido com uma camiseta escura e jeans lisa, com os pés descalços, os cabelos inclinados para o sono. Ele segurava algo na mão, um pedaço de papel dobrado que parecia suspeito, como eu não estava. Ela começou, depois suspirou. Simulation. Ele caminhou em direção a ela lentamente, não com raiva, não com urgência, apenas com a silenciosa gravidade de alguém que já havia decidido. Emily, ele disse, parando a alguns metros de distância. Isso não era sobre conveniência, foi clareza. E eu não quero que você saia daqui pensando que você estava de pé. Ela cruzou os braços, tentando permanecer composto. Jake, você está voltando ao seu mundo. Salas de diretoria, instituições de caridade, tapetes vermelhos. Eu era a distração certa na hora errada. Jake balançou a cabeça. Você não era uma distração. Você foi a única parte que fazia sentido. Ele desdobrou-lhe o papel na mão e o estendeu. Eu encontrei isso na suíte de Lauren. O convite que eles enviaram para sua mãe. Eu virei. Emily pegou intrigada. Sua respiração foi presa quando ela viu a nota manuscrita nas costas, elegante e preciso.
frio. Você nunca pertence aqui. Ela olhou para ele, o peito apertando. Jake se aproximou. Ela quis dizer isso para te machucar, para lembrar. Lo de que não importa o quanto você chegou, você nunca seria suficiente para eles. O aperto de Emily no papel tremeu. Jake estendeu a mão no bolso de trás e puxou um isqueiro prateado. Com um filme, a chama ganhou vida. Sem desviar o olhar, ele acendeu o canto do convite. Os olhos de Emily se arregalaram. Jake, não estou deixando que eles definam onde você pertence, ele disse, voz firme. A chama enrolou as bordas da grossa cartolina, enrolando, transformando a crueldade em fumaça. Ele deixou queimar quase nos dedos e depois jogou os remanescentes em uma lixeira de lixo de latão nas proximidades. Ela estava certa, ele disse, olhando nos olhos dela. Você não pertence a lá, mas você pertence a mim. Lágrimas embaçaram sua visão. Você não sabe o que está dizendo. Eu faço. Pela primeira vez em muito tempo. Sei exatamente o que quero. E não é a vida polida que as pessoas esperam de mim. São manhãs reais e cabelos bagunçados e conversas honestas. É você. Ela olhou para baixo, tentando recuperar o fôlego. Estou com medo. Ele pegou a mão dela, enrolando os dedos em volta dela. Eu também sou, mas eu terminei de deixar o medo ser mais alto que a verdade. Seus dedos apertaram suas costas. O elevador atrás dela pingou e abriu com um carrilhão macio, mas ela não se mexeu, porque desta vez ela não estava indo embora. Desta vez ela foi escolhida pelas razões certas. 6 meses depois, o caos daquela noite de núpcias desapareceu em algo mais suave. Como uma música antiga, você ainda se lembra da letra, mesmo que não sinta mais a picada. Emily Hart não era mais a garota que não pertencia. Ela era agora a diretora de comunicações da Fundação Bennett, um sem fins lucrativos que Jake havia lançado silenciosamente em memória de sua falecida irmã. Ele se concentrou no acesso educacional e no desenvolvimento da comunidade. E Emily havia trazido à vida de maneiras que Jake nunca imaginou. Eles trabalharam lado a lado, lutando por causas, escrevendo subsídios, visitando escolas e abrigos de pequenas cidades com grandes corações e em algum lugar entre aeroportos e relatórios de campo, entre risos nos saguões do hotel e argumentos sobre o tom de mensagens, seu amor se aprofundou. Não é rápido, mas real. Agora eles estavam no Equador, visitando uma escola que a fundação havia reconstruído após uma inundação. Emily ficou no pátio com as mangas enroladas, conversando com professores locais e tirando fotos com crianças que pendiam os braços como videiras. Jake a observou do outro lado do quintal. Ela era radiante, coberta de poeira e luz do sol. Quando ela finalmente se virou e pegou o olhar dele, ele assentiu um pouco. Ande comigo, ele disse, gesticulando em direção ao caminho arborizado logo depois do pátio da escola. Ela sorriu e se juntou a ele, limpando as mãos em seus jeans. Eles entraram em silêncio por um tempo, seus dedos escovando de vez em quando, até Jake enfiar a mão em sua bolsa e puxou uma pequena bolsa de veludo. Eu pretendo devolver isso, ele disse. Emily franziu a testa um pouco enquanto entregava a ela. Ela abriu e congelou. No interior estava o colar que sua mãe lhe deu quando completou 18 anos, uma corrente fina com um pequeno pingente em forma de livro. A maneira silenciosa de sua mãe de dizer: você pertence a histórias e histórias pertencem a você. Ela o havia perdido há 2 anos. Achou que havia sido deixado em um trem ou escorregado atrás de uma cômoda durante uma jogada. A voz dela pegou. Como você, Jake sorriu. Eu o encontrei no bolso da sua bolsa noturna. Eu o tive desde a noite em que você saiu do hotel. Ela olhou para ele, atordoada. Você me disse uma vez, ele continuou, que foi a única coisa que fez você se sentir como parte de uma família. Quando você o usava, você não se sentiu invisível. A mão dela se fechou ao redor do pingente, lágrimas construindo atrás dos olhos. Eu o mantive porque não queria que você perdesse esse sentimento, disse Jake. Mas agora acho que pertence de volta de onde veio. Então ele puxou outra coisa do outro bolso, uma pequena caixa. A hálito de Emily pegou presas. Jake abriu lentamente. No interior estava um anel de ouro simples, elegante e atemporal. Não há grandes discursos, ele disse suavemente, sem acrobacias de relações públicas, sem tempo perfeito. Ele deu um passo mais perto. Você não bateu um casamento, Emily.
Você resgatou meu coração de ficar entorpecido. Você me lembrou que o amor não é perfeito. É corajoso, bagunçado, lindo, e eu quero isso pelo resto da minha vida. Ele caiu em um joelho. Você quer se casar comigo? Emily cobriu a boca com uma mão, a outra agarrou o colar firmemente. Então ela riu pelas lágrimas e assentiu, sussurrando sim 1000 vezes. Sim. Eles se beijaram sob o espesso dossel verde das árvores, as crianças ainda rindo fracamente à distância. 3 meses depois, eles se casaram em um jardim cheio de livros em vez de flores. Os hóspedes trouxeram romances para doar para bibliotecas comunitárias. Crianças. Não havia manchete, acordo de revista, apenas família, família real e amigos que os viram se tornar algo extraordinário. Na entrada da cerimônia, havia uma fotografia emoldurada. Era uma câmera de segurança granulada, ainda um pouco molhada da chuva, de pé, desajeitadamente, em um saguão de hotel, segurando uma sacola de presente na mão, um convite sem nome. Seu rosto era uma incerteza nervosa, mas seus olhos ainda acreditavam em algo melhor. Abaixo da foto, uma única linha de script de ouro lida. A bondade nunca é desperdiçada. Ele escreve histórias mesmo quando ninguém está lendo. Enquanto Emily caminhava pelo corredor, os cabelos soltos em volta dos ombros, Jake esperou no altar em um terno cinza e colarinho aberto. Suas mãos estavam firmes. Seus olhos nunca deixaram os dela. Quando ela o alcançou, ele se inclinou para perto e sussurrou: Ainda acha que você não pertence? Ela sorriu através de lágrimas. Eu acho que sempre fui destinado a reescrever o que pertence, e juntos eles começaram lá para sempre, não da perfeição, mas da verdade, não das manchetes, mas do coração, de fingir para sempre. Se esta história o moveu, se lembrou que o amor pode começar nos lugares mais inesperados e que toda pessoa merece se sentir escolhida, então você já faz parte do que acreditamos. Em histórias emocionantes da alma, trazemos você verdadeiro a histórias de resiliência, coragem silenciosa e amor que não seguem as regras, mas sempre encontra uma maneira. Inscreva-se agora no canal para obter histórias mais emocionais e inesquecíveis como esta. Ligue as notificações e junte-se à nossa crescente família de amantes de histórias que acreditam no poder da bondade, segundas chances e conexão profunda da alma. Obrigado por assistir e até a próxima vez. Continue acreditando no amor que começa com a verdade.